tem para falar ao nosso coração nessa noite. A gente vai começar com nossos textos base, Salmo 32, verso 8, está escrito lá, olha, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho em que deve seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Você reparou? Essa instrução, esse ensino, esse caminho que nós devemos seguir é Deus, é Ele que coloca, não sou eu que faço o meu caminho, não sou eu que determino o meu caminho. A gente acha muita coisa, a gente pensa muita coisa, mas a palavra é bem clara, é Ele que nos instrui, é Ele que nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Outro texto falando sobre isso, Isaías, capítulo 48, verso 17, na NVI, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é melhor para você, que te dirige no caminho em que você deve ir. Isso é para a gente dar aleluia, glória a Deus todo dia. Servimos a um Deus, ok, que sabe o que é melhor para nós. Então, por que que eu vou continuar batendo, dando murro em ponta de faca, querendo fazer aquilo que eu acho, aquilo que eu penso? Existe um Deus que te ama, que me ama, que sabe o que é melhor para mim e para você, e sabe que caminho que eu tenho que ir. E outro texto, está lá em Jeremias, capítulo 10, verso 23. Eu sei, ó Senhor, a declaração do profeta, olha, eu sei, Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem o que caminha dirigir os seus passos. Para eu andar no caminho certo, eu tenho que me lançar nas mãos de Deus, gente. Para eu poder estar nessa caminhada, nessa jornada, eu preciso me lançar nas mãos de Deus e deixar Ele conduzir, deixar Ele me guiar. Então a gente estava falando, na última terça-feira dessa série, falando a respeito de justiça de Deus. E eu quero ver com você quais são os principais, a gente falou isso na última terça-feira, quais são os principais benefícios de nós sermos justiça de Deus. Isso foi conquistado para nós. Jesus conquistou sermos justiça de Deus na cruz do Calvário. E existem benefícios, e eu quero relembrá-los com vocês, e o primeiro deles é esse aí. O primeiro benefício é esse, é ter o direito de eu poder usar, eu não sei quantos lembram, eu vim com paletó aqui, ter o direito de usar a vestimenta da nova criatura. Não basta apenas dizer que eu sou, não basta apenas eu ter conhecimento que eu sou, mas eu preciso viver na prática o ser nova criatura, e é nosso direito, E não adianta você virar para mim, pastor, mas eu não sinto. Não é por sentir, não é pelo que você vê, mas é pelo que você crê. Se você crer e receber e tomar posse, saiba, é teu direito. É seu direito como nova criatura. Agora, isso só vai acontecer se você diariamente renovar a tua mente com a palavra de Deus. Não faltam distrações, não faltam coisas que nos distraem para que a gente não renove a nossa mente com a palavra de Deus. É uma série de coisas, é uma série de situações, programas. Queridos, cada vez mais precisamos ser mais seletivos com aquilo que a gente vê, por onde nós andamos, com as pessoas que andamos. Necessariamente, às vezes, estar dentro de uma igreja, de repente falando com alguém da igreja, não significa dizer que, poxa, que bom, eu estou me abrindo com a irmãzinha ou com o irmãozinho, que maravilha. Nós precisamos ser seletivos, porque senão eu vou abrindo mão desse direito de eu usar essa vestimenta de nova criatura. A segunda coisa, o segundo benefício de nós sermos justiça de Deus, essa veste é nossa para sempre, mas ela só pode ser usada ou vivida pela fé, óbvio, ok? Isso já foi te dado, é nosso direito, é teu direito, mas você só vai conseguir viver através da fé, através da crença. O segundo benefício é esse, ser justiça de Deus nos deu novamente o poder de termos comunhão com o nosso Deus. Pastor, o que é comunhão com Deus? É eu me relacionar com Ele todo dia, livremente, sem barreiras. O Espírito Santo mora em você. Você tem essa liberdade. Retornou novamente a comunhão que havia sido entregue
por Adão e Eva no jardim do Éden, mas essa comunhão voltou no momento em que nós nos tornamos justiça de Deus. Nós somos filhos de Deus e nós temos total direito e total acesso ao trono de Deus, ao trono da graça. Amém, queridos? O direito da comunhão significa que agora eu e você somos filhos de Deus. E quem é filho de Deus aqui, diga amém. Amém. Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não é simplesmente filho de Deus. O pessoal lá fora diz também, todo mundo é filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Não. Existe uma grande diferença. A saber, João, capítulo 1, verso 12. A saber, os que creem no seu nome, que creem em Jesus. O nosso terceiro direito em sermos justiça de Deus é nós termos o retorno da paz. Eu já falei isso para vocês, eu sei bem o que é isso. Eu sei bem o que é não ter paz dentro de uma casa. Quando eu era pequeno, junto dos meus pais, só para vocês terem uma ideia, ano a ano nós mudávamos de casa, porque não se tinha paz, meus pais serviam às trevas, e todo ano nós mudávamos de casa, porque todo ano na casa que nós estávamos tinha um problema, tinha uma situação, não se tinha paz. Não se tinha paz, porque éramos dominados, escravizados por demônios. Mas me tornei nova criatura, sou justiça de Deus. Agora a paz de Deus, ela habita na minha vida. Pastor, pode estar pegando tudo, posso estar vivendo a pior situação, mas eu sei em quem tenho crido, e a paz de Deus, ela habita em mim. E querida, essa paz é algo tão forte, como diz lá em Filipenses, olha, que a paz de Deus, a paz de Cristo, seja o árbitro dos vossos corações. Ou seja, aquela que dirige, ela que comanda o teu coração, que pode estar despencando tudo, caindo tudo, e você não se abala, porque você tem a paz de Deus, e essa paz retornou no momento em que Jesus se entregou na cruz e nos fez justiça de Deus. Em quarto direito que nós temos em ser justiça de Deus, eu não preciso mais viver com medo. Não preciso mais. Medo, se você não sabe, é um espírito. E muitos cristãos têm sido aprisionados por conta desse espírito de medo. Medo de sair de casa, medo de que não vai dar certo, medo que não vai conseguir vencer, medo que não vai conseguir arrumar um marido ou arrumar uma esposa, medo que não vai conseguir ser bem-sucedido na sua vida. Há vários tipos de espírito de medo. Só que eu e você não precisamos mais viver com base nesse espírito, porque Jesus já nos libertou na cruz do Calvário. Gálatas capítulo 5, verso 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não vos submetais novamente a jugo de escravidão. Ou seja, querido, em outras palavras, quem decide voltar para essa situação, para essa posição, somos nós. Não é preciso mais, somos justiça de Deus. Repita, eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Então, eu não tenho que viver com medo de nada. Eu não tenho que ter medo do futuro. Eu não tenho que ter medo, como é que vai ser o futuro dos meus filhos? Querido, olha só, serve ao Senhor, busca Ele em primeiro lugar, que essas questões, elas serão todas colocadas na mão de Deus e resolvidas. O Deus que eu sirvo e que você serve, Ele nunca falhou e Ele nunca vai falhar. Ele nunca vai chegar cedo e Ele nunca vai chegar tarde demais. Ele é contigo. Ele é contigo. E a gente vai dar continuidade, né? Toda a sua vida, né? Esse texto falando a respeito disso, toda a sua vida, a igreja será baseada na justiça de Deus. Por isso, você, igreja, não terá mais medo dos seus inimigos. Isaías capítulo 54, verso 14. Isaías 41, verso 10, não temas, eu sou contigo, eu te seguro pela minha mão direita e te digo, não temas, não temas. Já foi contado, o historiador bíblico já fez isso, e conseguiu ver que existe, falando 366 vezes a palavra, não temas, que poderia falar o quê? Um não temas para cada dia do ano. Até para o ano bissexto tem não temas.
Não temas, não tenha medo. E hoje a gente vai dar continuidade, para nós fecharmos esse assunto da justiça de Deus, a respeito de nós crescermos nessa consciência, a respeito de sermos justiça de Deus. Nós precisamos crescer nesse assunto. E a pessoa que cresce na consciência sobre a justiça de Deus na sua vida, ela, em primeiro lugar, anote aí, ela, em primeiro lugar, ela é sustentada na sua fé. Quando eu tenho consciência que sou justiça de Deus, eu tenho uma fé inabalável. Eu sou sustentado através dessa fé. Em Romanos capítulo 1, verso 17, você sabe o que está escrito lá, que diz, olha, o meu justo, ele viverá por sua fé. Meu justo terá um estilo de vida chamado fé. E fé é justamente isso, tem que ser meu e seu estilo de viver. Eu sou sustentado pela fé. Antes de começar o culto, uma irmã veio me procurar. Terça-feira passada, nós tivemos o nosso culto de adoração em fogo, e aonde a gente pôde ministrar aqui, o Espírito Santo falou alto, dizendo, olha, a tua vida será o quê? Ela será restaurada. Mas não restaurada no sentido, não, quebrou, deixa eu botar uma super bonda aqui, Deus não é Deus de meia boca, de botar aqui uma super bonda, de botar um plastique, de vir com um martelinho de ouro e bater, não, com ele é tudo novo. E o Espírito Santo falou, olha só, será vinho novo em odres novos. E essa irmã veio falar comigo, pastor, eu estava há 1 ano e meio desempregada. 1 ano e meio desempregada. E nessa semana que houve essa ministração, o emprego chegou. Segunda-feira eu começo a trabalhar. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas ser justiça de Deus é isso, é ser sustentado pela fé. Não é fácil. Ela estava me dizendo, olha, as coisas estavam acabando, o dinheiro estava acabando, o cheque especial me foi cortado, eu já não estava vendo mais solução, mas eu me agarrei na palavra da fé. Eu me agarrei na palavra da fé. Eu me agarrei nessa palavra, e você que cresce nessa confiança, nessa consciência, sobre ser justiça de Deus na tua vida, você sempre será sustentado pela fé. E nós precisamos tomar posse disso, queridos. Nós precisamos tomar posse disso. E segundo, para você anotar, segunda coisa que acontece quando eu cresço na consciência de que eu sou justiça de Deus, o que cresce na minha vida, segura aí, peão. Essa pessoa andará em amor. E isso é um ponto que o Espírito Santo tem falado demais. Se você não teve a oportunidade de assistir, eu fiz uma série aqui de 3 mensagens, no domingo à noite, falando, ame as pessoas, sirva as pessoas e valorize as pessoas. Depois você pode ir lá no YouTube e assistir, ok? E não tem como não falar de ser justiça de Deus e não andar em amor. Gálatas, capítulo 5, verso 6, está escrito na palavra de Deus, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas o que tem efeito é a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. Você é o povo da fé? Amém? Eu sou, você é? Pois é, mas essa fé, ela vai sempre atuar pelo amor. E fé, queridos, anote isso, não está no slide. Fé é o nosso estilo de vivermos o amor de Deus. Não vai ter como viver de outra forma, se não for através da fé, ser sustentado pela fé, mas viver pela fé significa viver o amor de Deus. Isso que Paulo colocou aqui, eu poderia simplificar dizendo para você o seguinte, que em Cristo Jesus, o que tem valor ou efeito é a fé que atua pelo andar em amor. Nós precisamos andar em amor. E eu vou falar para você outra frase. A igreja de hoje em dia precisa reaprender a andar em amor. Eu vou repetir. A igreja de hoje em dia precisa reaprender em andar em amor. A gente vive, queridos, numa época sem precedentes sobre o conhecimento humano, a respeito de todas as coisas.
muita tecnologia, muito mesmo até conhecimento de Deus. A gente tem várias literaturas com os mais variados temas: prosperidade, cura divina, campo da batalha da mente, e tantos e tantos e tantos. Existe muito conhecimento, mas chega a ser um paradoxo que nós vivenciarmos Deus tem sido cada vez mais raro. E como justiça de Deus, a gente precisa inverter esse polo. Deixar de ser um paradoxo e viver mais, se ter mais vivência de Deus. Se fala muito de Deus e tem se vivido menos a Deus. Eu não posso ser, você não pode se contentar em ser, você que me assiste pela internet não pode se contentar apenas de ser um espectador que está recebendo uma informação, que muitas vezes anota frases, mas o que eu tenho feito com isso na minha vida? Na prática, na vivência, no dia a dia. O que eu tenho feito? A gente está falando em andado, em amor, mas quantos de nós aqui não conhecemos pessoas que estão dentro da igreja, que se dizem crentes, que são pessoas mal educadas, que são pessoas agressivas, que são pessoas desbocadas, estão na igreja, são pessoas que estão sempre carrancudas, sempre emburradas. Que Deus é esse que eu tenho mostrado às pessoas? Pessoas frustradas, pessoas que muitas vezes dão um mau testemunho com as pessoas que ouviram pouco ou ainda não ouviram bem a respeito de Jesus. E Jesus fala através da tua vida, da minha vida. E aí a gente começa a ver o seguinte: caramba, esse camarada é meio estranho. Esse cara está na igreja, mas é um camarada estranho. Parece que ele é de outro lugar, ou ele é de outro planeta. Às vezes se cai em determinadas valas, em determinados extremos, que é aquele camarada que, oh, aleluia, glória a Deus, e não sei o quê, e papapá, e pipipi. Mas na vivência de Deus, na prática de Deus, não se vive nada a respeito disso. E eu não tenho como, não tem como se andar em amor, se através daquilo que eu vivo, não daquilo que eu falo, mas daquilo que eu vivo, demonstrar esse amor. Queridos, eu não quero, por favor, não quero fazer autopropaganda, mas nós precisamos cada vez mais estarmos sensíveis à voz de Deus, aquilo que o Espírito Santo nos fala. Eu estava lá no meu local de trabalho e comecei a correr com uma pessoa que está na igreja, mas que vive uma vida infeliz, vive uma vida triste, num relacionamento triste, e sempre correndo, falando com ele, e num dia que nós paramos de correr, em que nós voltamos de novo, Deus me fez olhar para os pés dele, e eu vi ele com um calçado todo ruim. Pô, e o camarada gosta de correr 21 quilômetros quase todo dia. E aquilo me incomodou, e o Espírito Santo falou: cara, vai lá e dá um tênis para ele. E eu fui lá e peguei, cara, toma aqui. O cara quase caiu duro. Por quê? Porque isso está virando coisa rara até entre nós mesmos. Até entre nós, que somos da igreja do Senhor Jesus, vemos necessidades dos outros, percebemos necessidades, mas estamos nos tornando insensíveis, porque sempre é o meu umbigão. Eu gostaria de ter ficado com o tênis que eu comprei para ele, eu dei um bizuno para ele correr. Quem corre sabe que é um tênis bom de correr. Está aí a Jupira que não me deixa mentir. Ok? E a carne também, ela fica gritando, rapaz, tu vai gastar essa grana, está precisando, tem isso aqui para resolver, tem essa outra coisa. O inferno vai colocando, mas a gente não pode abafar a voz do Espírito. A gente não pode deixar de demonstrar às pessoas, seja com algo material, seja com uma palavra, seja com o que for, esse amor de Deus que atua em nós, e Ele atua pela fé.
E se eu digo que eu tenho fé, como diz lá em Tiago, eu preciso mostrar essas obras da fé. Não pode ser algo teórico, gente. Você é justiça de Deus. Você não é qualquer pessoa. Você não é mais um, você não é um número. Mas você é justiça de Deus, criado por Deus para andar em amor, para ser bênção na vida das pessoas. Terceiro ponto, sobre a consciência de nós sermos justiça de Deus e que afeta a nossa vida, aquele que já sabe que é justiça de Deus, ele não permanece pecando. Você pode ver em casa, você pode anotar, Romanos capítulo 6, todo o capítulo 6 fala a respeito de nós não andarmos, de nós não permanecermos mais no pecado. Em Romanos diz que nós morremos para o pecado. E se nós estamos mortos para o pecado, estamos mortos para o pecado. Morto não reage. Ok? Você já foi a algum sepultamento que você viu lá o defunto lá deitado e o cara falou, rapaz, desgraçado, hein, rapaz? Rapaz, levanta daí, rapaz. Levanta daí, porque você está me devendo uma grana, porque você fez isso, aquilo outro. A pessoa pode estar até pensando tudo isso, mas ela sabe que não adianta falar nada, porque ele está morto. A mesma coisa somos nós. O pecado, como a palavra diz, que tenazmente nos assedia, mas se Romanos capítulo 6 diz que eu estou morto para o pecado, então ele vai ficar aqui, falando, mas eu não estou, defuntão lá para o pecado? Aleluia! Ah, pastor, quer dizer que eu não peco mais, que eu não erro mais? Não, nós erramos, mas nós não vivemos mais na prática do pecado. Romanos capítulo 6, verso 1 e 2, diz que nós estamos mortos para o pecado. E diz lá também, no verso 18 desse mesmo capítulo, que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, se você é justiça de Deus, você não permanece mais pecando. Não há mais esse problema na nossa vida, nem na tua vida, nem na minha vida. A nossa natureza, ela foi trocada. Eu era velha criatura. Enquanto velha criatura, eu vivia na prática do pecado. Eu era o cara mentiroso, eu era o cara que dava desfalque, eu era o cara que passava conversa, eu era o cara que vivia no adultério, que vivia na noitada. Mas eu aceitei Jesus e a minha vida mudou. A minha vida foi transformada. E eu não permaneço mais pecando. E, como está escrito no texto, eu estou morto para ele. O apóstolo Paulo é bem claro em falar isso. Então, como justiça de Deus, eu preciso ter essa consciência viva, que eu não mais sou dirigido pelo pecado. Se isso está acontecendo, a gente precisa parar e falar, opa, calma aí, eu estou vivendo como velha criatura. E eu sou nova criatura. A obra de Jesus na cruz do Calvário me deu o direito de ser feito e chamado filho de Deus. Nova criatura. Então a gente não permanece mais pecando. Quarta coisa que nós precisamos saber é essa aí. Aleluia. Isso é tremendo. Saiba que o seu passado não determina o seu futuro. Alguém pode dizer amém? Saiba disso, se você não sabia disso nessa noite, saiba. O seu passado, você agora, como nova criatura, filho de Deus, o teu passado, meu querido, não pode mais determinar o teu futuro. Ah, pastor, mas Satanás sempre vai ficar jogando na tua cara o teu passado. Esse é o papel dele, ele é o acusador. E ele sempre vai te acusar, e ele sempre vai te lembrar das coisas que você fez no passado. Ele vai querer te jogar condenação. Ele vai querer dizer que você não é digno, que você não é merecedor. Quantas pessoas deixam de se batizar, serem batizadas pelo Espírito Santo, porque quando elas saem do seu lugar para vir aqui, no momento que elas saem, elas já começam a ouvir, não, isso não é para você. Você não é digno, você não é merecedor, você hoje mesmo fez isso. Lembra que você fez mês passado? Você fez isso. E quantos crentes, nascidos de novo, têm vivido com base no seu passado? E por conta disso, o presente está paralisado e futuro não existe. Mas saiba, o teu passado, você que é nova criatura, você que me assiste pela internet, o teu passado não pode te deter, não pode determinar o teu futuro.
Em Romanos capítulo 8, verso 1, o que é que diz lá? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Aleluia! Aleluia! E Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, o apóstolo Paulo declara, olha, uma coisa eu faço, faça isso também, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram, e eu vou avançando, indo em frente, olhando para o alvo, olhando para o autor e consumador da minha fé. Queridos, o teu passado foi perdoado por Deus. Não importa o que você tenha feito, não quero nem saber. Se eu que sou humano não quero nem saber, imagine Deus. Ele não quer saber, Ele quer saber hoje. Qual é a tua decisão de fé hoje, como justiça de Deus que você e eu somos? O que você tem feito com o teu presente? O que você tem semeado hoje no teu presente? O teu passado não determina o teu futuro. Em quinto lugar, aquele que tem consciência viva de que é justiça de Deus, essa pessoa mantém os seus pensamentos sempre em linha com a palavra de Deus. Por quê? Porque você é aquilo que você pensa ser. Se na minha cabeça tem, eu sou um fracasso, eu sou um pobre, miserável pecador, todas as coisas são ruins, nada comigo dá certo. Na minha família, porque lá na minha casa eu era destratado. Mas porque não sei o que. Mas é porque eu isso e eu aquilo outro. Não, mas é porque eu vi o meu pai fazendo assim com a minha mãe. Pois é, se você continuar pensando naturalmente e não renovando a tua mente com a palavra de Deus, você vai continuar paradão, tanto espiritualmente como naturalmente, e você não vai sair do seu lugar. Mantenha os teus pensamentos em linha com a palavra de Deus. Saiba, pensamentos são fortalezas. Saiba, as pessoas que muitas vezes, se não talvez 100%, que dão cabo da sua própria vida, é porque elas estão construindo aquele pensamento já faz muito tempo. Satanás vai só colocando. Não tem mais jeito, você está falido, não tem mais jeito, o jeito agora é tirar a tua vida, vambora, e a pessoa dá cabo da sua própria vida. Mantenha os seus pensamentos em linha com a palavra de Deus. Abra lá comigo em Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23. Provérbios capítulo 23, verso 7. Querido, grifa isso na tua Bíblia, medita sobre isso a semana toda. Esse verso é tremendo, é puro poder de Deus. Provérbios capítulo 23, verso 7. Olha o que está escrito. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como eu imagino na minha alma, assim eu sou. Assim eu sou. Uma certa ocasião eu vi, de um jovem aqui falando, pastor, eu tô estudando para medicina, porque eu quero ser médico. Assim como ele imagina, com o poder de Deus, assim ele será. Se ele não desistir do seu sonho, se ele se permanecer fiel à palavra de Deus, assim como ele se imagina, ele será. E o contrário também é verdadeiro. Por isso nós temos que manter o nosso pensamento em linha com a palavra de Deus. Por isso, Romanos 12, verso 2, eu preciso renovar a minha mente com a palavra de Deus, para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa questão de pensamento é algo muito sério. E se eu tenho consciência viva de que eu sou justiça de Deus, eu preciso diariamente alinhar os meus pensamentos com a palavra de Deus. Amém, queridos? E por último, em sexto lugar, para aquele que tem consciência viva
a respeito de que é a justiça de Deus, essa pessoa procura viver uma vida de santificação. E como eu já falei anteriormente aqui, justiça de Deus é obra de Deus, nos foi dado, é nosso direito, é nossa herança. Agora, Deus, me dá mais santidade. Mais santidade. Querido, santidade, santificação é por tua conta. É por minha conta. Viver uma vida de santidade, viver uma vida de santificação é um processo. É um processo em que eu decido todo dia viver na prática como nova criatura. Romanos capítulo 6, verso 22. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Sou justiça de Deus. E um dos frutos que eu irei manifestar é essa vida de santidade, é essa vida de santificação. Apocalipse, vá lá comigo, lá no final. É nossa missão, como justiça de Deus, com consciência viva de que sou justiça de Deus. Vá lá comigo, Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, verso de número 11. E diz lá: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça. E o santo, quem é santo aqui, diga amém. Amém. O santo continue o quê? A santificar-se. Ou seja, tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo. Minha decisão, todo dia, procurar viver uma vida de santificação. Pastor, é possível? É possível. Porque a justiça de Deus, ela habita em mim e ela habita em você. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Aleluia.